Muito boa noite, eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, mestre em psicologia social, tudo bem? Boa noite. Tô aqui hoje com muita alegria, com muita felicidade, compartilhando com vocês muito conhecimento e hoje, em especial, eu vou trazer aí trechinhos de um workshop muito fantástico que eu fiz nesse fim de semana com a Márcia De Luca. Ela trabalha com medicina alternativa. Vale super a pena depois entrar lá na página dela e dar uma olhadinha no trabalho. Ela falou sobre energia, sobre os nossos sentimentos positivos e tem tudo a ver com o que a gente vai falar na live aqui de hoje. Tudo bem, Vitor? Como é que você tá, meu filho? Mês de abril, né, gente? Já começou aí o mês de abril, cheio de novidades, cheio de coisas pra gente fazer. Nesse mês tem o lançamento do meu terceiro livro aqui na Livraria Leitura do Shopping Jardim Sul. E para quem não sabe, eu tenho uma coleção de livros infantis. Começou com a Tina, uma garotinha que vai a uma consulta médica e ali no consultório médico ela se dá conta de que só tem mães na sala de espera. E cadê os pais? A Tina, né, gente? Linda, maravilhosa. Foi lançado em 2019. E aí logo depois veio a Mamãe Polvo, que vai falar aí com muito carinho, com muita gentileza, das mamães que se sentem sobrecarregadas. A Mamãe Polvo, ela faz de tudo e é super feliz, leva as crianças para a escola, cuida da casa, tá ali super sobrecarregada, sofrendo da síndrome de Mulher Maravilha. Até que chega um dia que ela fica meio tristinha, ela fica ali sem saber o que fazer com tudo aquilo e ela vai lá no consultório da doutora Saratudo pedir ajuda. Agora a Tina vai ter um irmão, o Tino, e a gente vai questionar a questão da licença paternidade. A Tina olha para esse cenário caótico em que tem uma criança, um bebê em casa, tem a Tina e tem várias outras coisas para cuidar. E cadê o papai para ajudar? Ela vai pensar numa grande solução para tudo isso. E de brinde vem aí a questão do tempo da licença paternidade, que a gente precisa sim, né, gente? Conversar um pouquinho sobre esse tempo que não é suficiente para ajudar na chegada de um bebê e não é suficiente também para ajudar com as mães, né? Boa noite, boa noite. Quem tá aí, convida quem quiser participar dessa live. A gente vai falar sobre a autoestima do seu filho. A gente está aqui na página 82, capítulo 8, da Dorothy Briggs, da Martins Fontes, e a gente vai comentar alguns pontos importantes que a Dorothy Briggs, psicóloga, pesquisadora, também tem cursos sobre família fora do Brasil e que traz toda essa experiência dela aqui nesse livro que vale super a pena a gente comentar, bom? Antes de estar com vocês, eu também estava com o Leandro do Marketing e vem novidade por aí, a gente vai trazer um curso diferente para vocês, uma mentoria que tá super fofa e que tem muita coisa legal para entregar para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero falar para vocês, fazer aqui para vocês é o seguinte: vocês confiam nas pessoas? Porque hoje o tema central da nossa live é confiança. Será que nós somos pessoas que confiamos nas pessoas? Vocês confiam? Coloca S aí para mim ou N nos comentários. S para quem confia, N para quem não confia. Vocês confiam nas pessoas? Como é que tá isso daí, Vitor? Você confia aí na namorada, no namorado? Vocês confiam nos chefes, nos colegas de trabalho? Vocês confiam nos clientes, nas pessoas com quem vocês fazem negócios? Há confiança no mundo? Se a gente olhar para tudo que vem acontecendo, até para a questão da pandemia, que nos colocou para pensar em várias coisas, né? Sobre o inesperado, sobre o que a gente pode esperar do amanhã, como é que a gente vai lidar com as adversidades. Depende, a Jéssica diz que sim. Que bacana, Jéssica, isso é muito bom, porque a maioria das pessoas são mais desconfiadas, né? Como é que a gente lida com o imprevisto? E olha que interessante. O imprevisto, a imprevisibilidade, é uma das maiores causas de sofrimento dos seres humanos. Tudo bem, Thelma? Obrigada por você estar aqui. É uma das maiores causas do sofrimento do ser humano. Quando a gente não tem ali uma previsão do que vai acontecer no dia seguinte, será que eu vou para o trabalho? Será que vai chover?
O que vai ser amanhã? Amanhã é segunda, amanhã é terça. Nós temos essa necessidade humana de previsibilidade. Mas às vezes a gente excede um pouquinho e a gente quer ter controle de tudo que vai acontecer na vida da gente. E o controle vai determinar algum tipo de sofrimento, porque a gente não tem o controle de tudo. Vocês acham que vocês têm controle de tudo? A gente não tem o controle de tudo, mas a gente quer acreditar que sim, que nós possamos controlar o futuro. E a gente não tem essa capacidade. Quando a gente sente que a gente não tem o controle de uma determinada situação, a gente acaba desencadeando o que a gente chama de ansiedade, palpitação, respiração ofegante. Eu começo a me desesperar, porque hoje mesmo, em um dos meus atendimentos, eu escutei ali, em alguns minutos, o e se. E se isso acontecer, e se isso não acontecer, e se eu for demitida, e se a minha mãe não gostar disso, e se o meu pai, e se, e é comprovado cientificamente que aproximadamente 80% dos nossos e se's, eles não acontecem. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é a gente sofrer por antecipação com coisas que ainda não aconteceram. E aí, aqui a Dorothy Briggs vai dizer o seguinte: pessoas com baixa autoestima, elas tendem a sofrer mais com ansiedade. Ansiedade e persecutoriedade. Quem quiser, escreva essas palavras aí. O que é a bendita da persecutoriedade? Se você chegou num ambiente lá, quando você estava estudando na escola, você chegou nesse ambiente, as pessoas começaram a conversar e começaram a rir, de repente a primeira coisa que passa pela tua cabeça é que estão rindo de você. Observaram alguma coisa em você e estão rindo de você. Será que estão falando de mim? Será que repararam na minha roupa? Será que eu fiz alguma coisa errada? E isso vai minando o pensamento da pessoa, ela vai criando uma série de histórias ali na tua cabeça, e geralmente as pessoas sofrem com essas histórias, porque geralmente essas histórias são histórias em cenários bem ruins. A gente dificilmente vai sofrer com uma ansiedade muito boa. Há uma expectativa, mas o padrão é que essa ansiedade ela seja alimentada por pensamentos negativos. E a Dorothy Briggs vai nos provocar, ela vai dizer o seguinte: sabe quando que tudo isso começa? Sabe como que isso tudo começa? Ela diz, na infância, com a nossa falta de confiança, especialmente nos nossos pais. E sim, há como a gente medir, há como a gente testar o quanto seus filhos confiam em você ou não. Ou se um filho confia mais no pai, ou se ele confia mais na mãe. Mas ela traz um cenário bem interessante aqui pra gente fazer uma série de reflexões do quanto que as crianças confiam em nós, o quanto será que meu filho confia em mim. E ela vai dizer o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com as verdades não ditas para as crianças. E a minha pergunta aqui para vocês, porque se não tem pai e mãe, todos nós já fomos filhos, já fomos crianças, ainda somos filhos, mas já fomos crianças em algum momento da nossa vida, né? Tudo bem, Henrique? Bom te ver. Como é que a gente se sentia quando nós éramos crianças e nós percebíamos que tinha alguma coisa errada ali naquela história, né? E eu vou trazer uma cena clássica bem simples para a gente começar essa nossa contextualização, essa nossa reflexão com relação a... De repente você passou pela cozinha ou você viu a tua mãe chorando. E aí você pergunta para tua mãe: mãe, você está chorando? E aí a mãe diz: não, meu filho, eu tô descascando, eu tô cortando a cebola, tô com meu olho irritado, ou tô gripada, ou não, não é nada. Mãe, você tá triste? Não, não é nada. A criança sabe que tem alguma coisa errada ali e ela começa nesse processo alucinatório de muita ansiedade, porque ela percebe um comportamento, mas a mãe acaba verbalizando uma outra coisa contrária daquilo que a criança está percebendo. Vocês já sentiram isso? Eu tô percebendo que tem alguma coisa errada, mas eu perguntei e disseram que não tem nada. Mas será que não tem? Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada aqui nessa situação. E todos esses esses sentimentos, né? Todo esse sentir vai fazendo com que a criança vá criando na sua cabeça uma série de histórias. Será que eu fiz alguma coisa errada?
Será que a minha mãe descobriu, de repente, que eu tirei uma nota vermelha na escola? Será que eu falei alguma coisa que a minha mãe não gostou? Será que vai acontecer alguma coisa muito ruim nessa casa e ninguém me contou? A Dorothy Briggs diz que nós temos aí o desenho clássico para o início das neuroses. Neuroses. Vocês sabem o que são neuroses? Alguém aqui consegue definir para mim o conceito neuroses? Um dos primeiros a desenhar o conceito de neurose foi o Freud. E ele traz exatamente essa nossa desconfiança, essa nossa persecutoriedade, ou como dizia minha avó, aquela cisma. Você está meio cismado de que tem alguma coisa errada. E geralmente a gente constrói, reconstrói, inventa, alimenta uma série de histórias que vão perturbar os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. E a Dorothy Briggs vai dizer o seguinte: essa perturbação ela pode ser tão nociva e ela pode fazer tão mal para o nosso sistema, e é interessante que vocês tenham essa informação, de que a ansiedade, o medo, a persecutoriedade, a culpa, a raiva, todos esses sentimentos ruins, eles ajudam a gente a liberar o cortisol, o corticoide, que é um hormônio que vai intoxicando todas as outras células do nosso corpo. Estresse, envelhecimento, dores pelo corpo e doenças físicas também. E a Dorothy faz um alerta, ela diz o seguinte: quando uma criança tem asma, úlcera, problemas de estômago, alergias, isso serve também para os adultos, os pais muitas vezes se sentem surpresos com a possibilidade de que essa criança não esteja se sentindo segura psicologicamente. Exatamente isso. Quando a gente vai tratar o assunto autoestima, a criança precisa se sentir segura psicologicamente. O que isso significa, gente? Quando vocês precisam conversar com uma pessoa sobre uma tristeza, uma decepção, pedir um conselho, tomar decisões, você vai buscar pessoas específicas na tua vida. Pode ser a sua esposa, pode ser o teu marido, pode ser o seu psicólogo, pode ser uma amiga, pode ser os seus pais. Mas para determinados assuntos, você vai procurar pessoas que tenham algum tipo de bagagem, algum tipo de acolhimento, mas que possam também te oferecer algum suporte psicológico, emocional, para que você consiga compartilhar suas dores com essa pessoa. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? E a Dorothy Briggs vai dizer o seguinte: nem sempre essas pessoas são os pais, porque se as crianças sentirem de repente que os pais não estão falando a verdade, essa criança pode deixar de compartilhar algumas coisas com esses pais, porque esses pais deixam de ser o porto seguro dessas crianças. Tá, mas Sônia, você começou falando sobre incertezas e sobre desconfianças e sobre pandemia, de toda essa instabilidade que existe no mundo. Está perfeito. Porém, quando a gente fala de buscar o nosso porto seguro, de procurar algum tipo de segurança, a Dorothy Briggs vai dizer que é fundamental que a gente se sinta seguro na nossa casa. Gente, meu primo acabou de entrar. Um beijo, meu querido. Um beijo, que bom te ver por aqui, viu? Meu primo lá de Minas Gerais está aqui presente na live. Estou muito feliz. Obrigada, viu? Bom, como é que a gente vai plantar a sementinha da desconfiança na cabeça da criança? Olha só. Quando a gente não fala a verdade, quando a gente não fala dos nossos sentimentos, quando a gente desconta na criança determinadas frustrações do nosso dia a dia. Eu fiz um videozinho curto, depois você passa lá no Instagram para dar uma olhadinha, um reelzinho de 1 minutinho, que fala sobre gritar com a criança, sobre a culpa que a gente sente de extravasar a nossa raiva quando a gente está estressado com outra coisa na criança. E a criança entende que de repente você esteja estressada com ela, que ela seja responsável pelo seu estresse. Então é fundamental que a gente chegue na criança e diga para ela o seguinte: olha, a mamãe está estressada, eu estou irritada com o trabalho, ou eu estou com dor, ou eu estou com cólica, eu não estou muito legal e eu gritei com você, mas não foi justo. Não é com você que eu estou chateada, eu estou chateada com outras situações. Então, eu estou aqui para te pedir desculpas. Não foi correto o que eu fiz e eu prometo que eu vou tentar me controlar mais. E é claro que você pode sim conseguir se controlar, mas pode ser que escape.
E tem aqui nesse capítulo um trecho lindo de uma mãe que está tentando bater menos nos filhos, de uma mãe que está tentando gritar menos com os filhos, e ela acaba falhando. E ela vai se sentindo fracassada, né? Ela vai se sentindo fracassada porque ela não consegue cumprir com o próprio combinado que ela faz com ela. E aí eu quero compartilhar com vocês que isso é extremamente humano, isso é extremamente possível. Hoje mesmo eu tive uma reunião aqui com o Leandro do marketing e ele está treinando todos os dias. Eu treino todos os dias, eu compartilho aqui nos stories com vocês. É meu vício. Eu acordo cedo e vou treinar. Se eu não treinar, eu não fico bem. Eu preciso treinar todos os dias. E é um hábito que me retroalimenta, ele me energiza. Mas ele não foi criado de uma hora para outra. Faz sentido? Quem é que tenta treinar aqui e que de repente não consegue? Tem dias que a gente consegue, tem dias que de repente você tá mais triste, você tá desanimada, você tá cansada, você tá precisando dormir um pouco mais e pode ser que nesse dia você não treine. Ou, para as pessoas que nunca treinaram, instalar um hábito é muito mais difícil. E então você precisa insistir, você precisa persistir nesse hábito. E pode ser que você pense em jogar a toalha em algum momento, né? Mas isso é humano, a gente pode falhar. Esse é um ponto importante também, né? Por que que os pais têm essa dificuldade de falar a verdade com seus filhos? Porque nós temos essa ideia, esse arquétipo de que pai e mãe é perfeito e de que pai e mãe nunca erra, né? Também vou falar disso aqui futuramente, mas uma das muletas que os pais acabam usando para repetir os erros cometidos com os seus filhos é dizer que a minha mãe não fez isso por mim, o meu pai me bateu, a minha mãe não me dava atenção, e aí a gente vai repetindo esses erros com as crianças, né? Então, olhar para que esses pais sejam, para a humanidade desses pais, considerar o quanto eles tentaram acertar, o quanto eles também acertaram nessa história. E perdoar o erro desses pais é uma maneira de você se curar para que você consiga olhar para o seu filho de uma maneira diferente e que você consiga dar um passo diferente do que os seus pais deram com você. É uma maneira da gente não sustentar, não retroalimentar esse erro que de repente foi cometido na sua educação. Então, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui como seres para melhorar e não é justo com a nossa criança, de repente, repetir com ela os erros que foram cometidos com a gente. Vocês concordam? Coloca aí nos comentários para mim, tá? Então, Sônia, mas como é que eu faço, né? Porque eu não sei falar dos meus sentimentos, há um bloqueio. E eu percebo isso muito entre casais, né? Vou trazer um exemplo aqui que vocês vão se ver nele com certeza. Toda vez que uma pessoa tá chateada, né, com o parceiro ou a parceira, a gente tem o hábito quase que instintivo, né, porque a gente faz isso quase que sem pensar, de já ir apontando o outro, de dizer, poxa vida, você não me ajuda, você não participa, você é uma pessoa sem empatia, você não liga para ninguém. E quando a gente começa uma frase julgando e culpando o outro, a tendência é que o outro te responda com muita agressividade. Se a pessoa tiver maturidade emocional para escutar o que você está falando e de repente considerar isso que você está falando, pensar e pelo menos só ouvir sem revidar, essa pessoa já tem aí uma certa maturidade emocional. Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem maturidade emocional para lidar com o que o outro está falando para mim. E a gente precisa prestar atenção e se perguntar, será que eu tenho maturidade? Será que eu suporto escutar alguém falando que eu preciso melhorar os meus comportamentos, que eu erro, que eu tenho raiva, que eu sinto inveja, que eu sinto tudo que todo mundo sente, que eu sou humana? A gente precisa considerar isso também. Tá, Sônia, mas então como é que a gente fala, como é que a gente conversa com o outro sobre aquilo que nos incomoda? Ou com os nossos filhos, ou com os nossos parceiros, e por que de repente é importante trazer esse exemplo para vocês? Porque as crianças estão de olho nos modelos que nós estamos dando para elas. Se você não consegue conversar com seu parceiro com uma certa civilidade, você não consegue expor os seus sentimentos,
O seu parceiro também não consegue acolher os seus sentimentos como importantes, necessários para você, né? Você está sentindo aquilo. A criança vai entendendo que o mundo pode ser muito mais complicado do que o que a gente imagina. E esse cenário todo pode fortalecer nessa criança a ideia de que sim, é possível construir relacionamentos saudáveis e duradouros, ou não, de uma criança que joga a toalha e fala, pelo amor de Deus, acho que eu não vou casar, acho que eu não vou ter filhos, acho que eu não vou constituir família, acho que eu não vou namorar ninguém, porque realmente os relacionamentos humanos são extremamente complicados. Então a gente precisa sim estar monitorando o nosso modelo, porque essa criança está ali aprendendo o que está certo e o que está errado. Tá, Sônia, mas então como é que eu abordo, como é que eu falo com meu parceiro sobre aquilo que me incomoda, sem ofender o outro e dando espaço de repente para o outro fazer essa reflexão? Você vai descrever como você se sente, e isso serve para as crianças também, tá? Então, uma cena. Recebemos visita em casa, eu tô aqui servindo as visitas, eu sirvo a visita com bolo, com suco, com água, com toda a atenção do mundo, e o maridão tá lá sentado, também como visita, sem se pronunciar, sem ajudar em nada. Como é que a gente aborda essa pessoa? Poxa, você é um folgado, você não me ajuda com nada, eu fiz tudo sozinha, eu tô aqui exausta. Essa é a maneira errada da gente fazer esse apontamento e que geralmente é a maneira como a gente faz com as crianças também. Nós precisamos focar na maneira como nós nos sentimos diante daquela situação. E como é que nós poderíamos organizar esse discurso? Você vai dizer, Sônia, organizar o discurso? Como assim? Sim, é importante que você faça um planejamento prévio da sua fala para que você consiga pensar com mais lucidez, com mais consciência das consequências daquilo que você está falando. E aqui está um grande coringa para a gente pensar, que a maioria das pessoas deixa de falar porque já se feriu, porque já feriu alguém, porque já se arrependeu do que acabou falando. Então eu preciso sim ser sincera com os meus relacionamentos, com os meus sentimentos, mas eu preciso fazer essa triagem, eu preciso ter esse amortecimento, eu preciso ter esse cuidado para falar com o outro, para não machucar ou para não passar para o outro uma impressão distorcida daquilo que eu quero compartilhar. Então eu devo falar do que eu estou sentindo. Poxa, eu estou me sentindo extremamente cansada porque eu atendi as visitas sozinha e eu preciso de ajuda. Eu me senti desamparada, eu me senti de repente desprestigiada porque você não me ajudou ali enquanto eu recebia as visitas. Ou você esqueceu o meu presente e para mim é importante receber presente. Eu me senti não amada nesse momento porque eu não recebi o teu presente, porque eu não recebi a tua atenção. É falar de como a gente se sente. E às vezes a gente tem muita dificuldade para falar como a gente se sente, porque ou a gente não consegue identificar esses sentimentos, ou a gente nega esses sentimentos. Então a Dorothy Briggs, ela descreve o quanto a gente nega a raiva, a tristeza, a inveja, e a criança consegue perceber que você está com raiva, mas você omite, você reprime isso, você quer se fazer de durona. Isso não ajuda a criança a confiar naquilo que você está sentindo e naquilo que você está transmitindo para a criança e para o meio. Percebe que isso gera uma certa confusão? Peraí, mas eu tô sentindo que a minha mãe tá com raiva, mas ela tá dizendo que ela não está com raiva. Será que eu tô fazendo uma interpretação errada do mundo e das pessoas? Ou será que a minha mãe tá mentindo para mim? Por que a minha mãe tá mentindo? Por que a minha mãe não diz a verdade? E de repente a gente tem ali um cenário de famílias que vão sendo construídas, que vão crescendo, entendendo que se falar a verdade pode ser muito ruim. É melhor esconder os nossos sentimentos. E aí, quando a gente vai escondendo os nossos sentimentos, nós não somos transparentes com as pessoas que estão próximas de nós e, consequentemente, a gente deixa de receber acolhimento, de receber a ajuda que a gente está precisando ali naquele momento. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Tá? Coloquem aí para mim as perguntas e se isso está fazendo sentido, né?
Mas, Sônia, o que você está dizendo então? Que eu preciso dizer tudo para a criança? Eu explico tudo para a criança? Eu tenho uns exemplos um pouco cômicos, mas que valem super a pena, né? Tinha lá uma criança, de aproximadamente uns 11 anos, e ele pergunta para o pai: Pai, o que é sexo? Né? O que é sexo? Obrigada, Henrique. O que é sexo? E aí o pai olha para aquela cena, coça a cabeça, imagina, meu filho, tá na hora de te responder, tá na hora de explicar realmente o que é sexo. E aí o pai vai com longas explicações e descreve e faz e fala. E aí a criança olha com os olhão bem arregalado assim pro pai. O pai olha pro filho e aí ele pergunta: "Tá, mas deu para entender, filho, o que é sexo?" E aí o filho olha pro pai e pergunta: "Pai, e o que eu respondo aqui quando tá perguntando se é masculino ou feminino?" E aí o pai bota a mão na cabeça e fala: "Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei para a criança, né?" Perfeito, Manuel. A empatia começa dentro do ambiente doméstico. Isso é fundamental, né? Como é que a gente vai cuidando das relações, dos exemplos que a gente vai dando dentro de casa? Isso é fundamental. E aí o pai acabou dando muita informação para a criança, né? Acabou colocando a criança em contato com uma informação que ela não estava preparada ali para aquele momento, né? Então, um dos pontos aqui, fica aqui uma dica valiosíssima para vocês, que é quando a criança te fizer uma pergunta embaraçosa, uma pergunta que você não sabe responder, você pode pesquisar, você pode buscar essa informação, mas a primeira coisa que você vai fazer para a criança é responder a pergunta da criança com uma outra pergunta. Então vamos para essa pergunta embaraçosa. Pai, o que é sexo? Como é que nós poderíamos responder para a criança? Já com uma resposta pronta, com uma explicação pronta, como o exemplo que eu dei aqui? A resposta é não. Você vai perguntar para a criança: o que você sabe sobre isso? O que é sexo para você? E aí, com base no repertório que a criança te dá, você pode complementar ou não. Você pode concordar com algumas coisas que a criança coloca para você ou não. Você pode dizer: sim, é isso mesmo, você já sabe o que é. Você já sabe o suficiente para a sua idade. Eu gosto muito dessa frase também. Você já sabe o suficiente para a sua idade, porque a criança não precisa saber de tudo. Ela precisa de um pouco de informação, mas ela não precisa de toda a informação. Você já sabe o suficiente para a tua idade. Ou, se você não tiver informação para a criança, ou se você não souber mais coisas a respeito disso, você pode dizer para a criança: filho, eu não sei. E às vezes as crianças, na ansiedade delas, vêm: como que você não sabe, mãe? Você sabe de tudo. Não, eu não sei de tudo. E é muito importante que a gente use essa expressão, né? De que eu não sei de tudo. Porque a criança vai sentindo essa nossa humanidade. Ela vai sentindo que nós somos humanos, que nós não somos deuses, que nós não sabemos de tudo e que tá tudo bem se a gente responder que a gente não sabe. E quando eu respondo para a criança que eu não sei, isso é muito mais valioso do que mentir, do que disfarçar, do que inventar uma história que não faça sentido para a criança, né? A internet facilita muito, as crianças têm informações rápidas. É super bacana, Henrique, que a criança possa fazer essa pesquisa no Google e que ela busque essas informações. Mas as crianças ainda têm o hábito de perguntar coisas para os pais, né? E seria interessante que algumas respostas também não viessem ali, né, de acordo com o Google ou só com o viés do Google, porque nem tudo também tá ali escrito bonitinho de acordo com o Google. Tem várias postagens de diferentes fontes. É seguro? É. Tem muita coisa importante? Tem. Mas essa troca da nossa humanidade, essa troca do pai, do filho, da mãe, do filho, de compartilhar com a criança também os nossos valores éticos, os nossos princípios, os nossos porquês, né? Como é que a gente se aproxima um do outro? Esse é um dos pilares aqui tratados nas minhas mentorias, que é essa nossa conexão, é o olhar no olho, né? Tá tão gostoso a gente voltar aos eventos presenciais. Eu sei que tá acontecendo uma série de coisas aí no mundo e a gente ainda não sabe como tudo isso vai discorrer, mas que gostoso a gente poder olhar no olho das pessoas, a gente poder brindar, a gente poder encontrar pessoas, a gente poder escutar a voz das pessoas, a gente poder participar de um evento em que as pessoas podem todas ali
participar e compartilhar, né? Então, essa conexão da mãe com o filho, do pai com o filho, de escutar a sua versão a respeito de determinados assuntos, isso gera uma conexão inexplicável com os nossos pais, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm alguma história de pai aqui para contar, de mãe para contar. Eu tenho várias histórias, eu tenho várias frases clássicas do meu pai e que não estão num livro, que não estão agendadas, anotadas em um lugar específico, mas que é a versão do meu pai, que é a maneira como o meu pai percebe o mundo. Então, quando você conta para a criança um pedacinho da sua história, que você escutou do seu pai, que você escutou da tua mãe, sabe? Vai aqui uma dica para vocês. Eu tô assistindo Granizo com o Vini. A gente assiste assim os filmes em parcelas, porque às vezes eu dou uma dormida, a gente assiste um pouco num dia e termina de assistir no outro. A gente tá assistindo Granizo, né? E lá acontece, super recomendo para vocês, a classificação é super bonitinha e fala muito da relação pai e filha, a resgatar essa questão da relação pai e filha. Mas ele comete um grande erro, o protagonista, ele comete um grande erro. E a sociedade começa toda ali a julgá-lo, fala muito de julgamento, fala de preconceito, fala de intolerância, fala de uma série de coisas muito interessantes. E eu gosto, né? Meu filho vai fazer 13 anos agora em abril. Eu gosto de perguntar para o Vinícius: se fosse você, o que você faria, né? Então o filme tá ali, tá na Netflix, a tecnologia tá aqui, tá no Google, mas essa conexão, essa troca entre nós, de perguntar para o meu filho: se fosse você, o que você faria? E eu, mãe, se fosse eu, o que eu faria? Como que eu me sentiria no lugar desse protagonista? Essa construção, isso gera conexão. É isso que nos faz humanos, né? Nós estamos numa era em que as pessoas se dizem não precisar umas das outras, que a gente está se desconectando umas das outras cada vez mais. E na pandemia as pessoas sofreram muito com isso, porque essa desconexão declarou pessoas que vivem de uma maneira extremamente isolada, sem contato com a família. Inclusive, eu compartilhei um link com vocês, tá aí nos stories, de uma reportagem da CBN do ano passado, de pessoas que estão se afastando de seus familiares, dos seus pais, exatamente por essa dificuldade que as pessoas acabam apresentando em perdoar a humanidade desses pais, do quanto seus pais erraram, e os seus pais erraram com você, erraram com seus irmãos, erraram na vida, e eles erraram porque eles são humanos. Essa conexão com o humano, ela é fundamental para todos nós, né? Várias pesquisas com pessoas que viveram por muito tempo perguntam qual é o maior arrependimento, qual é um dos maiores arrependimentos das pessoas ao longo da vida. E um dos maiores arrependimentos das pessoas ao longo da vida é, de repente, não ter aproveitado esse momento de conexão, esse momento de troca que a gente tem, geralmente, muito mais tempo com as nossas famílias, né? Então, o que você acha dessa postura? Se fosse você nesse dilema ético, como é que você se comportaria? O que você achou da postura do protagonista? O que foi que fizeram com ele? Toda essa troca vai permitindo que eu me sinta seguro no meu ambiente doméstico, que na minha casa eu consiga falar de qualquer assunto sem ter medo de ser processado, sem ter medo de estar cometendo bullying, mas sendo sincero e honesto suficientemente com as pessoas, num lugar que eu me considero segura. Aqui eu posso falar de tudo que eu quiser, aqui eu posso perguntar as coisas que eu tenho vergonha de perguntar para os meus amigos, que eu tenho vergonha de perguntar em locais públicos. Mas para os meus pais, eu preciso ter esse mínimo de conexão, esse mínimo de confiança. E a gente precisa dessa nossa conexão de afeto para que a gente consiga ter uma bateriazinha de energia para que a gente leve um pouco dessa conexão também para o mundo, tá? E aí teve gente que colocou aqui, né? O Manuel colocou, participou, o Henrique também, de que tudo começa em casa. E isso é fundamental e é comprovado cientificamente, né? De que tem uma série de comportamentos que nós repetimos no mundo, que a nossa bagagem ela é construída em casa.
Nosso comportamento, a maneira como a gente trata as pessoas, o respeito, a empatia, a nossa capacidade de resolver conflitos, a nossa questão ética, a maneira como a gente se posiciona diante ao mundo, tudo isso é construído dentro de casa. No workshop que que eu participei essa semana, com a Márcia Deluca, quem quiser segue ela aí no Instagram, ela tá no Atacama, inclusive, cuidando de um evento super bacana aí sobre autoconhecimento. Ela trouxe uma série de dados científicos super importantes para serem compartilhados, e que eu super concordo com o que ela diz, de que nós vibramos geralmente em duas polaridades, né? O branco, o preto, o positivo, o negativo, em duas polaridades que vão nos colocando em vibração de medo ou em vibração de amor. Quando a gente vai olhar, porque o que está acontecendo no mundo, é feita toda uma pesquisa que diz o seguinte: nós vibramos muito mais no medo do que no amor. O nome do filme, né, é Granizo. Granizo. Conta a história aí de uma pessoa que faz a previsão do tempo, uma pessoa importante, comete uma falha aí bem interessante. Granizo. Sim, tudo começa em casa. E aí a Márcia Deluca diz o seguinte: quando a gente vai fazer uma espécie de mapeamento de o que está acontecendo no mundo, das coisas que estão vibrando no mundo, as pessoas estão vibrando muito mais negativamente do que positivamente. E a gente vibra no medo, na ansiedade, na desconfiança, no medo de estar sendo passado para trás, no medo de que de repente o vendedor não esteja me dizendo a verdade, no medo dos relacionamentos. Será que de repente eu tô sendo traído? Será que eu tô sendo traída? Será que você tá falando verdade para mim? Será que você de repente tá trapaceando? Será que a gente tá o tempo todo desconfiado de uma série de coisas ruins que estão acontecendo no mundo? E ela vai dizer que tudo isso vai contaminando o planeta com muito mais energias negativas e com muito mais coisas ruins. Ela faz uma análise interessante sobre a Covid e do quanto toda essa nossa energia negativa acaba contaminando todo o ambiente em que vivemos, inclusive aí o surgimento de vírus como a Covid. E a gente pode pensar, tá, Sônia, qual que é o antídoto, então, para tanta energia negativa? É a energia positiva. Mas como é que a gente pode nos nutrirmos, né? A gente se alimentar de energia positiva e, consequentemente, trazer um pouco dessa energia positiva para quem está na casa da gente, para quem mora conosco, né? E ela faz uma lista de sentimentos que vão fazer com que a gente libere dopamina, serotonina, que são os hormônios do bem-estar, do bom humor, do prazer, a ocitocina, que é a alegria, a felicidade, a gratidão, a gentileza, a capacidade de sermos bondosos uns com os outros, a capacidade da gente exercitar a empatia, né? E nada disso é de fato ensinado na escola, não com a mesma emoção, com a mesma bagagem de emoção e de afeto que isso possa ser feito em casa. E aí ela também traz essa condição de que tudo começa em casa. Porque se eu consigo me nutrir na minha casa de gentileza, de empatia, de bondade, de sentimentos positivos, eu vou ser uma pessoa capaz de compartilhar esses sentimentos positivos também fora da minha casa, na escola, no trabalho, no bairro em que eu moro, no mundo. E o que vocês acham? Uma pessoa com autoestima, com uma autoestima boa, equilibrada, ela vai vibrar mais no amor ou ela vai vibrar mais no medo? O que vocês acham? Uma pessoa com autoestima, ela é uma pessoa capaz de levar para o mundo aquilo que ela tem de melhor. Mas eu só sou capaz de levar aquilo que eu tenho de melhor para o mundo quando eu acredito que as coisas boas possam acontecer no mundo e que esse mundo possa ser, sim, nutrido de coisas boas. Quando eu sou uma pessoa pessimista, que eu acredito que eu estou desconfiado, que estão me roubando, que as pessoas estão me trapaceando, que só coisas ruins vão acontecendo no mundo, a possibilidade de que eu tenha baixa autoestima,
ela é muito maior. E, consequentemente, eu vou me posicionar diante ao mundo de uma maneira negativa. Vocês conseguem perceber quando uma pessoa é negativa, quando uma pessoa é pessimista? Ou quando tudo que você propõe para a pessoa diz assim: ah, mas isso dá muito trabalho. Ah, mas isso não vai dar muito certo, não. Ah, aproveita enquanto você pode, porque logo, logo essa fama passa, eu quero ver. Aproveita enquanto você é nova, né? Fui correr outro dia no parque. Postei e falei, gente, tô correndo. Aí me escreveram assim, aproveita enquanto você é nova, enquanto seu corpo aguenta, né? É um comentário pessimista, é um comentário de uma pessoa que não acredita na nossa potência, na nossa capacidade, na nossa felicidade de estar correndo. E tá tudo bem, isso acontece. Mas é uma pessoa com baixa autoestima, é uma pessoa que não acredita no que há de bom no mundo. E, consequentemente, eu não consigo compartilhar esta bondade com as pessoas porque ela não está dentro de mim, ela não foi nutrida em mim. E geralmente isso não foi nutrido lá na minha casinha, começando com os meus pais, com o que eu escutava na minha infância, com o que foi alimentado, com um projeto que de repente eu tenha trazido, eu vou fazer tal coisa. Eu vou ser ufólogo, eu vou estudar os alienígenas. Para estudar alienígenas, você tem que estudar em outra escola, onde você estuda, você não vai conseguir. Então, são pessoas que vão trazendo toda essa energia negativa e que, consequentemente, vai fazendo com que a pessoa desacredite nela mesma. E, consequentemente, a gente vai ter aí questões de baixa autoestima. Perguntas, comentários. Quem aqui se considera com baixa autoestima? Vocês acham que a questão da baixa autoestima ela é eterna? A gente não tem mais por onde começar, não tem como recuperar? Gente, Sônia, olha, eu tenho sim baixa autoestima e não sei por onde começar. Se você se acha uma pessoa com baixa autoestima, pega papel e caneta, pega aí papel e caneta, tá? Pega um bloquinho de notas, se não der, você anota aí no seu celular e depois você faz esse exercício poderoso, mas escreva qualidades, escreva quais são as qualidades que você tem, o que você sabe fazer de muito bom, quais são as suas potencialidades. Sônia, eu sei fazer bolo, eu sei cuidar do meu filho, eu sei cuidar dos filhos da vizinha, mas a gente fica nessa de eu sei e a gente acaba não escrevendo o que a gente sabe. E apesar de sermos pessoas capazes de imaginar coisas, capazes de visualizar as coisas, é fundamental que a gente consiga escrever e que a gente consiga verbalizar, às vezes em voz alta. Eu sou. O que eu sou? Eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou comunicativa, eu sou uma pessoa do bem, né? O que eu sou? Escreva e verbalize as coisas que você é. Um outro exercício bacana, corajoso, bastante corajoso, mas muito bacana, é você escrever para algumas pessoas próximas, mas é importante que você esteja bem para filtrar o que vem pela frente, mas é pedir para pessoas próximas, 10 pessoas, 5 pessoas, quem tiver aí, amigos, parentes, pessoas que te conheçam, né? E você pode pedir para que essas pessoas descrevam 3 coisas boas, 3 coisas que você faz muito bem. Se você quiser, você pode pedir também 3 coisas que você precisa melhorar. Se você achar que não dá, pede só as 3 coisas que você faz muito bem, mas peça feedback, peça para que as pessoas validem o que elas admiram em você. E pode ser que você descubra coisas que as pessoas admiram em você, que você de repente não tenha se dado conta, né? Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela precisa de validação, ela precisa do olhar de outras pessoas. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quem tem baixa autoestima, às vezes, precisa dessa validação com uma certa continuidade. E no mundo dos adultos, é um pouco mais complicado a gente ter toda essa continuidade, porque as pessoas acabam aí, cada uma cuidando da vida delas, tá? Então, vamos cuidar disso, né? Então, é importante que a gente consiga, né, olhar para esse poder da gentileza, dos pensamentos positivos, de como a gente se posiciona diante ao mundo e de como a gente diz a nossa verdade. Mas o como a gente diz a nossa verdade pautada não só na nossa necessidade, mas pautada também na necessidade do outro, no cuidado com o outro. Mas não deixar de falar, que isso vai ensinar a criança o que é ter um relacionamento saudável, o que é ter um relacionamento transparente e sincero. Vamos ver aqui.
Somos únicos, cada um com a sua jornada e objetivo de vida. Os outros também são únicos, assim como seus objetivos, quando eles se conjugam, são potencializados e às vezes não. Faz parte do processo. Fantástico, Manuel, é isso mesmo, né? É entender que as pessoas, elas têm características específicas, especiais, mas que todos nós erramos, né? Acho que você trouxe um ponto importante. Por que as pessoas têm tanto medo de falar a verdade? Porque geralmente elas já foram muito apontadas, elas já foram muito julgadas como culpadas. Ah, você é culpada porque fulano, que você falou tal coisa. E a gente vive nessa era de um pouco mais de informação, né? A gente veio aí com a psicologia crescendo em todos os seus estudos. E nós temos aí a teoria do trauma. E isso às vezes é bastante usado, né? Eu sou traumatizada, eu tenho trauma de infância, porque a minha mãe, porque o meu pai. E aí nós temos uma geração de pessoas conscientes de que traumas são gerados na infância. E esse é um ponto importante porque esse medo e essa consciência de que traumas são gerados na infância gera uma certa paralisia em alguns pais. Com medo de errar e com medo de falar algum tipo de besteira, eu não falo, ou eu minto, ou eu omito. E aí eu vou para um outro caminho também extremamente nocivo na educação, que é a negligência, que é o não honrar com o papel de mãe e de pai, que eu deveria honrar, né? Eu acabo me tornando uma pessoa negligente, porque eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Eu acabo, por medo, deixando de fazer coisas na educação do meu filho, eu me omito, e consequentemente isso aos poucos também vai tomando caminhos de direcionamentos ruins para a educação dessa criança, né? E eu não busco ferramentas para conseguir dizer o que eu preciso dizer para a criança. Eu aprendo a esconder, eu acho que é melhor esconder, é melhor não falar, porque assim eu me poupo, assim eu não vou carregar essa culpa de ter falado o que eu não devia. E isso é, na verdade, esse é um grande erro, porque a gente acaba pecando por omissão, pecando por não fazer aquilo que é necessário fazer pela criança. Então é importante que a gente cuide disso sim, que a gente busque essas ferramentas de como é que a gente pode se comunicar com a criança de uma maneira que seja assertiva, de uma maneira que ela entenda o que eu estou dizendo, mas que ela também se conscientize do quanto é importante a gente ser verdadeiro, a gente ser honesto com os nossos próprios sentimentos. E faz esse exercício também, né? De quando você consegue ser honesto o suficiente com seus sentimentos, a sua consciência ela se torna mais leve, você se torna mais leve, porque você consegue entregar para o outro aquilo que você tem no seu coração, é o que você tem, não está certo ou não está errado, mas é o que você tem no seu coração. E aí uma das maiores falhas que as pessoas cometem, um dos maiores erros que as pessoas cometem é julgar os seus sentimentos. E aí o que a gente faz? A gente faz igual a tartaruga, a gente volta para o nosso casulo. Porque toda vez que eu tento me expor, toda vez que eu tento me colocar no mundo, eu acabo sendo julgado, eu acabo sendo criticado. Então é melhor eu continuar escondidinho aqui, eu não vou me expor não, porque me expor pode ser muito arriscado. Eu posso me tornar uma pessoa vulnerável, tá? Esse é um ponto importante para quem estiver anotando. Vulnerabilidade. Obrigada, Manuel, obrigada. Tô aqui toda segunda às 19 horas para compartilhar com vocês aí o que eu tenho a respeito dos meus atendimentos, da vida, mas principalmente para que a gente fale sobre família, né? Porque é na família que tudo acontece, é na família que tudo começa. Quando a gente vai fazer estudos, por exemplo, sobre bullying, quando a gente começa a fazer uma análise sobre bullying, a gente tem aí, na maioria dos casos, o bullying que começa dentro de casa, com os apelidos inadequados, com a tiração de sarro do cabelo, do jeito de andar, da maneira de falar um do outro. E na maioria das vezes, Manuel, as pessoas fazem isso não com uma intenção de machucar o outro, mas as pessoas fazem isso porque elas não sabem, elas não têm informação, elas não têm conhecimento, né? Isso a pandemia acabou propagando, fortalecendo muito. Eu mesma não usava tanto Instagram antes da pandemia. Eu comecei a fazer lives na pandemia, porque todo mundo estava fazendo live e a gente tinha essa necessidade de estar em contato com outras pessoas.
As pessoas também pediam, né, por necessidade, para a gente falar da Covid, para falar do que estava acontecendo no mundo. E aí os psicólogos, muitos psicólogos, começaram a falar mais sobre o trabalho deles, né? E eu sou uma dessas. Eu sempre lecionei numa universidade, tem meu aluno aqui, o Vitor, está aqui assistindo, lecionava para 70 alunos numa sala de aula, e é diferente você falar numa sala de aula e você falar aqui com uma câmera, com pessoas muitas vezes que eu não conheço. Esse vídeo vai ficar gravado, várias outras pessoas vão poder assistir. Quem são as pessoas que estão do outro lado da tela? E essa falta de reciprocidade, às vezes, né, de olhar para a pessoa que está do outro lado, faz com que a gente se relacione com essa proposta de uma maneira diferente. Sem querer, começa dentro de casa, Kelly. Você bota apelido no teu irmão, você bota apelido na tua mãe, você bota... E se a pessoa não se sente ofendida com o tal do apelido, tá tudo bem. Mas se há ofensa, a gente precisa cuidar disso, né? E o outro precisa dizer. E é em casa que a gente aprende a dizer não, ou a gente aprende a aceitar tudo, porque eu não posso dizer não, porque se eu disser não, eu vou ser repreendida, eu vou ser julgada, né? É em casa que a gente aprende a se vulnerabilizar. Estava falando da vulnerabilidade. Os pais têm muito medo de se tornarem seres vulneráveis. E aí vem uma frase de uma amiga minha que ela disse o seguinte: a gente tem medo da exposição, né? A gente tem medo danado de se expor. Mas às vezes o que a gente tem aqui dentro é tão precioso, precisa ser tão compartilhado com quem está por perto. Às vezes tem coisas que eu falo aqui que tem mães que se identificam e aquela palavra pode acolher, pode ajudar aquela pessoa, né? Mas eu posso ser julgada. E por que a gente tem medo de ser julgada? Olha que interessante. Porque a gente tem uma necessidade enorme de aceitação. E a gente tem uma ilusão aqui na nossa cabeça, que é de achar que nós deveríamos ser aceitos por todos. E todo mundo deve gostar do que eu falo, do jeito que eu falo, da maneira como eu exponho os meus pensamentos, os meus sentimentos. E tá tudo bem, tem para todo mundo. Algumas pessoas podem gostar mais e outras pessoas podem gostar menos. Mas isso são coisas que a gente vai aprendendo com a jornada. E se a gente tiver uma pessoa em casa com esse esclarecimento, que possa dizer para mim que tá tudo bem se não gostaram da tua apresentação, tá tudo bem se alguém te criticou, tá tudo bem se alguém não gostar de você, mas aqui em casa você é o filho mais amado do mundo, você se encoraja, você se empodera para continuar fazendo o que você tem que fazer pelo mundo, para entregar o que você tem de melhor para o mundo, sem se preocupar tanto com o julgamento, com a vulnerabilidade, né? Então, uma amiga minha dizia o seguinte, ela diz o seguinte: a partir do momento que você nasce, você é um ser em exposição. Na hora que ela falou isso, eu pensei, olhei para ela, falei assim: Ângela, minha amiga Ângela, que estudou comigo na PUC, você tem total razão. Nós temos medo o tempo todo de exposição, de vulnerabilidade. Mas a partir do momento que a gente nasce, nós já somos seres vulneráveis, nós já somos seres expostos. Então a gente tem medo da crítica, e às vezes a gente tem medo da crítica do outro, mas às vezes a gente tem medo da autocrítica, da crítica que eu posso fazer comigo mesma. E de repente eu deixo de fazer um trabalho lindo, eu deixo de compartilhar um sentimento lindo. Obrigada, Kelly. Eu deixo de compartilhar um sentimento lindo, eu deixo de compartilhar coisas lindas que eu tenho aqui no meu coração, com medo de ser julgada. E aí eu deixo de fazer o mundo crescer. E eu deixo de trazer para o mundo coisas que eu já sei, coisas lindíssimas que eu sei, com medo de alguém não gostar do que eu tô falando. E se alguém, de repente, não estiver concordando, não gostar do que eu tô falando, tá tudo bem. Eu posso olhar para esse ponto de vista, eu posso acolher esse ponto de vista e falar: é a sua opinião, respeitar essa opinião. Do quanto a gente tem dificuldades de lidar com os conflitos, de lidar com as diferenças e de lidar com as pessoas que pensam de maneira diferente do que nós pensamos. E o diferente é o que faz esse mundo crescer. É essa diversidade que vai enriquecer o mundo. Eu não sou dona da verdade, ninguém é, mas eu preciso estar aberto para ouvir o que o outro sente, para ouvir o que faz sentido também para o outro. E o que faz sentido para o outro é a verdade do outro. Então, que a gente não descarte nenhuma verdade, que a gente não descarte
nenhuma possibilidade de falar dos nossos sentimentos e que a gente não deixe de compartilhar os nossos sentimentos com medo de se tornar vulneráveis. Dentro de casa, não. Dentro de casa, em casa, precisa ser um ambiente seguro. A gente precisa se sentir seguro. E isso começa com você que está assistindo essa live. Começa com as pessoas que têm a consciência de que em casa precisa ser o nosso porto seguro. Aqui precisa existir o meu porto seguro, tá? Isso acontece muito com a minha mãe, inteligentíssima, mas ela não se permite. Kelly, provavelmente a sua mãe tem baixa autoestima. Ela é tímida, ela sofreu muito na escola, provavelmente foi muito reprimida. Quem aqui abria a boca na sala de aula para fazer uma pergunta para a professora? Quem aqui que abria a boca para fazer pergunta na sala de aula para a professora? Só tem o Vitor aqui de presente, que foi meu aluno. Esse daí abria a boca para fazer pergunta, mas a gente tinha um grau de intimidade, de amizade muito grande, ele se sentia super à vontade, ele não tinha vergonha nenhuma de me fazer pergunta. Mas geralmente, até os professores, né, eles tinham uma postura muito mais rígida, existiam escolas que tinham tablados, um palcozinho, assim, com o professor acima dos alunos. Nós tínhamos uma relação muito diferente com os professores, nós não podíamos fazer perguntas. Então, eu fui entendendo que o professor sabe tudo e que eu não sei nada. E aí o tempo vai passando e esses rótulos, eles vão se cristalizando, eles vão ficando sólidos em nós. E a gente acaba não conseguindo se desfazer dessas críticas, né? É você mesmo, viu? A gente acaba não se desfazendo. Ah, jura, Kelly? Ah, que bom, seja bem-vinda, minha linda. Que bom, tem mais uma aluna aqui, a Kelly, que bom. Você perguntava, Kelly? Conta aqui pra gente. Você perguntava, você fazia pergunta? Nossa, não podia fazer pergunta às 10h30 da noite nem a pau, né, gente? Porque se fizesse pergunta às 10h30 da noite, todo mundo te assassinava, porque 10h30 tava todo mundo já juntando os cadernos para ir embora, porque tava todo mundo já terminando, correndo da aula. Apareceu aqui Priscila também. Eu morri um dia antes de apresentar seminário. Pois é, Kelly, já houveram várias situações de vulnerabilidade das pessoas se exporem. Eu já tive casos de aluna que desmaiou, começou a fazer a apresentação e acabou desmaiando de tanto medo que a gente tem de falar a nossa verdade, de tanto medo que a gente tem de contar aqui para o mundo que a gente tem de melhor. Todo mundo tem várias coisas legais para contar para o mundo, eu tenho certeza disso, que vocês têm aí dentro vários tesouros, várias coisas super legais para contar. Conte, compartilha, mesmo que seja por escrito aqui, que seja num comentário, que seja na família, que seja através de um vídeo ou de uma página no Instagram, mas compartilha. Isso pode ajudar a muitas pessoas. Priscila foi Chayenne numa peça, eu vou procurar a foto, eu vou compartilhar aqui, Priscila, eu tenho essa foto. Foi maravilhoso, nós tivemos aqui várias apresentações na faculdade que revelaram aí artistas. Eu tenho aqui Priscila desperdiçada, Vitor desperdiçado, tem pérolas maravilhosas e fantásticas que se revelaram aí na faculdade, se vulnerabilizando, vindo para frente, fazendo um seminário. Eu já compartilhei isso com vocês, mas eu também me descobri faladora. Ah, Michele, apareceu, Michele. Ei, Michele. Semana que vem te espero às 19h, hein? Chega mais cedo para você participar aqui do nosso bate-papo. Eu me descobri faladora fazendo os meus seminários na faculdade. Eu morria de medo. Quando eu falei, todo mundo me aplaudiu. Eu falei, ai, gente, eu sei falar, que legal, eu vou falar mais vezes. Eu vou precisar encerrar a live, porque o tempo já tá acabando aqui. Michele, te espero semana que vem às 19h. Vitor, Kelly, Priscila, meus queridos, amo vocês do fundo do meu coração, vocês sabem disso, morro de saudade da Uninove, morro de saudade de todos vocês. Nos stories, tem uma reportagem da CBN, a Priscila já escutou e já comentou que eu vi, Pri, obrigada, a gente vai comentar lá nos stories. Se vocês puderem participar ativamente, vai ficar salva, Camila, vai ficar aqui e eu coloco no YouTube também. Se vocês puderem participar ativamente dos stories, compartilhando os vídeos, colocando os comentários de vocês, gente, vai ser muito legal, ajuda no engajamento. Então, eu coloquei lá uma reportagem da CBN de pessoas que se afastam das famílias, que consideram essas famílias tóxicas, mas do quanto essas pessoas sofrem com os afastamentos. Então, são filhos que se afastam dos seus pais na vida adulta. Vai ficar aqui como lição de casa para os meus alunos. Escuta lá esse podcastzinho, são uns 16 minutos mais ou menos, e comenta, o que vocês acharam
desse movimento? Tem alguém aqui que já se afastou da família porque considera a família tóxica? Quais são os prejuízos e quais são os benefícios para as pessoas que se afastam ou que se mantêm próximas das famílias, mesmo assim, com essas características mais complicadas? Na semana que vem, às 19h, tem live novamente. Participa, coloca aí nos comentários, na caixinha de perguntas, escreve para mim no direct o que vocês gostariam de ouvir nas lives que eu trago para vocês aqui toda segunda-feira às 19h. É um prazer enorme falar com vocês, eu morro de saudade, é muito gostoso. E se eu conseguir trazer aqui assuntos, perguntas, situações que possam ajudar a vida de vocês, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Para fechar a live, vamos alimentar esse mundo com muito amor, com muita luz. Eu escutei nesse fim de semana que nós podemos ser guerreiros, mas guerreiros da luz, que a gente possa ser esses guerreiros de luz. Pensem positivo, alimentem a autoestima de vocês com muita coisa boa, com muita gratidão, com muito amor, com muito sentimento positivo, porque você vai vibrar com todo mundo que estiver perto de você. Lembrando que gentileza e bem-estar começa dentro de casa. E é em casa que a gente tem que fazer a nossa diferença, tá bom? Meus amores, beijo, a live vai ficar salva. Eu conto aí com a participação de vocês, é sempre muito bom. Toda segunda-feira às 19h. Beijo, obrigada, até!